Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 3, Parte 7, Capítulo 414. Nome, Axel Blaze. Raça, Demi-humano. Alinhamento, Família Venu. Profissão, Treinador Pokémon Mestre. Título, O Sucessor. Reputação, 6 milhões. Saúde, 1100 aura, 230. Força, 215 agilidade, 260. Intelecto, 200 liderança, 1080. Habilidades ativas. 1. Identificar nível 14. 2. Sentido de aura nível 35. 3. Resistência de aura nível 29. 4. Pressão de aura nível 19. 5. Casaco de aura nível 16. Habilidades passivas. 1. Crescimento excessivo. 2. O Criador. 3. Crescimento excessivo de elementos. 4. Captura de movimento. Pokémon, Nidorino, Shedinja, Beedrill, Charizard, Gyarados, Absol, Venusauro, Taurus, Pilosvine, Pidgeotto, Gogoat, Alakazam, Cetelix. Pokédólares, 4 bilhões e 120 milhões. Missão principal, 4. Submissão, 1. Missão especial, 1. Itens. Pedra dura, cristal de atualização, impulso rotativo. Essas eram suas estatísticas atuais. Ele já havia transferido 1 trilhão de Pokédólares para a Red para um projeto de campo de treinamento. Em relação às suas estatísticas, elas aumentaram e agora todas as suas estatísticas estavam em 200 e acima. Antes do início do treinamento, algumas delas não estavam nem em 100. O treinamento foi muito eficaz, mas essas estatísticas não eram nada comparadas às estatísticas do Red. O que aconteceu? Por que você está sorrindo e deitado no chão? Você tem apenas um dia. Apresse-se, disse Red. Eu completei tudo e agora sou um espadachim iniciante. Você está? Deixe-me testar você então. Red e Axel começaram a lutar e Axel completou todas as suas posturas, passos e movimentos perfeitamente. Você fez bem, Axel. Quando lhe dei essa tarefa, eu tinha quase certeza de que você não conseguiria completá-la. Mas você superou minhas expectativas. Isso não acontece com muita frequência. Descanse por um dia e dê uma olhada no progresso do seu Pokémon também. O campo de treinamento para estatísticas corporais já foi concluído. O campo de treinamento para tipo inseto, tipo grama, tipo solo, tipo normal e tipo voador já foi concluído. Agora, seus Pokémons precisariam de campos de treinamento do tipo fantasma, tipo veneno, tipo água, tipo psíquico, tipo fogo, tipo escuro e tipo gelo. Já que eles têm esses núcleos. Os trabalhadores estão dizendo que pode levar mais 2 meses para que isso seja concluído, mas estou pressionando-os a fazer isso em 1 mês. Podemos descartar os tipos fantasma e fogo agora porque Shedinja e Charizard não estavam aqui. No entanto, temos que concluir outros em 1 mês. O resto pode ser feito lentamente. Campos de treinamento elementais como fogo, água, psíquico, fantasma, veneno ou gelo eram difíceis de fazer e custavam muito dinheiro. Esses campos de treinamento sugavam a maior parte do dinheiro do projeto. Foi por isso que os trabalhadores e fornecedores queriam que ele fosse feito bem devagar, porque não queriam bagunçar e perder dinheiro. No entanto, Axel não tinha esse luxo. Ele tinha que treinar seus Pokémons o mais rápido que podia para que pudesse estar pronto para a batalha da liga. Trim, 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 trim. O telefone de Axel começou a tocar e era Elizabeth do Vale Charecífico. Ele atendeu. Olá. Olá, Axel. Algo aconteceu com Charizard. Você precisa vir aqui rápido. O quê? O que aconteceu? Está tudo bem? Está tudo bem por enquanto. Ele está dormindo. Algo incrível aconteceu e ele começou a brilhar. Pensei que ele estava subindo de classificação, mas não. Escamas começaram a cobrir todo o seu corpo e sua altura também aumentou. Basicamente, seu corpo começou a mudar. Não sei o que está acontecendo. Ele entrou em fúria e eu o desliguei. Agora, ele está dormindo. Vem aqui rápido e também traga Ok. Ele pode saber algo sobre isso. Não se preocupe. Vou para aí o mais rápido possível, disse Axel. Espere, eu vou chamar Ok e deixar Alakazam vir também. Nós chegaremos lá mais rápido que o avião, disse Red. Red era como um super-humano. Ele conseguia ouvir perfeitamente a conversa pelo telefone e começou a discar o número de Ok. Em 5 minutos, Ok apareceu com seu Alakazam. Vocês dois estão prontos? Perguntou Ok. Sua mãe, pai e tio estavam olhando para Ok com olhos arregalados. Não era todo dia que você encontraria o deus humano. Ok nem os cumprimentou porque eles estavam com pressa. Alakazam começou a teletransportá-los para o Vale Charecífico e em 10 minutos de teletransporte contínuo, eles finalmente chegaram ao vale. Axel estava vomitando no chão. Ele agora conseguia lidar com teletransporte, mas teletransporte contínuo por 10 minutos seguidos era demais para ele. Axel começou a vomitar suas tripas. Red e Ok estavam perfeitamente bem. Isso é o que acontece quando você não treina sua aura. Começaremos o treinamento de aura a partir de amanhã, disse Red. Axel levou 5 minutos para se acalmar. Ele chamou Gyarados para varrer todo o vômito de sua hidrobomba. Ele não queria sujar o lugar. Usar Gyarados para isso? Você ficou muito rico, meu sucessor, comentou Ok. Você não é quem está vomitando aqui. Espere alguns anos, eu estarei mais forte que você até lá e então conversaremos, disse Axel. Ok tinha um jeito de irritar Axel. Eu aceitarei seu desafio. Mas não me deixe esperar muito tempo, disse Ok com um sorriso. Eles entraram no local. Nem o guarda interveio como antes. Era o mestre Pokémon. O guarda não teve coragem de falar com Ok e o time. Eles começaram a andar e depois de 10 minutos de caminhada, encontraram Elizabeth olhando para o Charizard de Axel. Charizard agora estava dormindo. No entanto, Axel podia ver que seu Charizard havia mudado completamente. Jim, o sistema está atualizando as estatísticas do Charizard. Jim,
As estatísticas foram atualizadas. O anfitrião agora pode ver as estatísticas atualizadas. Ele olhou primeiro para seu Charizard. Seu corpo era coberto por escamas de dragão. Parecia uma armadura legal. Era brilhante e de cor vermelha. Axel podia ver o reflexo dessas escamas. Nem todas as partes do corpo eram cobertas por escamas. O peito era estéril. Seus braços, pernas e cauda eram cobertos por esses tipos de escamas. Algumas partes de seu longo pescoço também eram cobertas por escamas. No entanto, havia mais escamas presentes no Charizard de Axel do que no Charizard de Ok. Esse fato surpreendeu muito Ok. Ok teve que trabalhar muito duro e treinar seu Charizard até um limite, fazê-lo atingir o posto de mestre e treiná-lo ainda mais para ter essas escamas. Mas o Charizard de Axel as tinha quando era apenas um posto de pseudo-rei. Francamente, Ok estava bravo com esse fenômeno. Ele não sabia contra quem estava bravo, talvez consigo mesmo, mas sentia que seus anos de trabalho duro tinham sido desperdiçados. Axel conseguiu adivinhar o que aconteceu, mas ele queria ter certeza e olhou as estatísticas. Nome do Pokémon, Charizard. Rank do Pokémon, pseudo-rei. Habilidade, combustão, masterizado. Habilidade oculta, energia solar, 95%. Potencial, preto. Saúde, 7.000 ataque. Agilidade, S++ defesa, SS. Ataque especial, SS defesa especial, SS. Movimento passivo, controle de chamas, estágio 2. Poder oculto, dragão 20%. Poder antigo, 0%. Houve muitas mudanças nas estatísticas de Charizard. No entanto, a mudança incrível foi sobre poder antigo. Poder antigo deve ter subido para 40 e agora tinha outra aba ao lado da aba, poder oculto. A mesma coisa aconteceu com Mamoswine, mas Mamoswine evoluiu de Piloswine. Axel esperava que Charizard evoluísse também, mas isso não aconteceu, o que o decepcionou um pouco, mas ele sabia que Charizard tinha ficado muito forte. Sua saúde agora estava em 7.000, mas isso deixou ainda mais triste. A saúde de Red estava em 20.000, mas Charizard, o Pokémon de Axel, tinha uma saúde de apenas 7.000. Isso ainda era uma grande melhoria. Ele havia aumentado diretamente de 4K para 7K, o que era um aumento de 3.000. Todos os seus atributos básicos estavam agora no rank SS, exceto agilidade. Este foi um grande aumento na atualização de atributos. Pode ser devido ao seu treinamento aqui ou devido ao poder antigo, mas Charizard era quase um Pokémon rank rei agora. Pode ser o Pokémon mais poderoso do time de Axel agora. Alguns de seus movimentos melhoraram, investida do dragão, ataque de asas, garra do dragão, dança do dragão e cauda de ferro ultrapassaram o limite. Cauda de ferro, Charizard, o movimento é mais perfurante e tem alto poder de penetração. Investida do dragão, Charizard, ao usar o movimento, o oponente seria intimidado, tornando-o incapaz de se mover. O poder do movimento também aumentou. Pokémon com maior capacidade mental poderiam descartar a intimidação. Ataque de asa Charizard é mais afiado do que antes, como uma lâmina afiada. As lâminas têm várias bordas, tornando-o mais mortal. Garra de dragão, Charizard mais poderosa e tem chance de fazer o alvo recuar. Dança do dragão, Charizard, um novo conjunto de danças que aumentaria o ataque e a velocidade em 5 estágios. Só pode ser usado uma vez. O conceito de investida do dragão era muito bom. O oponente ficaria intimidado e não conseguiria se mover. Alguns dos Pokémons que conseguiam escapar da intimidação conseguiam escapar, mas ainda haveria um lapso de tempo e isso funcionaria a favor do Charizard. Garra do dragão, agora podia fazer o alvo recuar e dança do dragão, teve uma mudança completa. Era um novo conjunto de danças que podia aumentar diretamente o ataque e a velocidade de Charizard em 5 estágios. Isso foi uma coisa enorme. Normalmente, qualquer movimento de dança aumentaria as estatísticas do Pokémon em um estágio e eles tinham que fazer essas danças várias vezes para aumentar as estatísticas do corpo em vários estágios. No entanto, Charizard agora podia executar um conjunto de dança e seu ataque e velocidade melhorariam em 5 estágios de uma só vez. Axel nunca soube como melhorar movimentos como Dança do Dragão ou Dança da Espada, porque essas eram danças registradas nos tempos antigos e ele não tinha conhecimento para melhorá-las. Entretanto, agora alguns dos problemas foram resolvidos. Axel também percebeu que todos os seus movimentos do tipo dragão tinham sido nivelados e a maioria deles também tinha cruzado o limite. Ele podia ver que também havia algumas escamas vermelhas de dragão na ponta de suas asas. Isso tornaria seu ataque de asa muito poderoso. Todos os seus atributos agora eram de classificação SS, exceto agilidade. Se Axel tirasse o medalhão Pedra Eterna, ele subiria diretamente para a classificação de rei. No entanto, Axel era ganancioso e decidiu manter o medalhão até que sua agilidade também fosse de classificação SS. Ok começou a circular o Charizard de Axel. Posso tocar? Perguntou Ok. Não, deixe eu dormir. Nem eu sei como ele responderia. Por que não tomamos um chá e deixamos Elizabeth nos contar a história toda? Todos eles foram para o escritório de Elizabeth. Chá foi pedido com alguns biscoitos. Biscoitos eram muito caros aqui porque apenas alguns Pokémons conseguiam produzir leite. Esses biscoitos eram da Milton, então eram muito caros. Elizabeth começou a contar seu lado da história. Era exatamente como ele havia imaginado. Charizard estava praticando o poder antigo, assim como Mamoswine, e então quando ele subiu para 40, ele começou a brilhar como se estivesse subindo de nível. Mas ele não subiu de nível. Sua altura aumentou e agora ele tinha escamas por todo o corpo. Era como uma mini evolução. A onda de tanto poder o deixou louco e Elizabeth teve que colocá-lo para dormir. Você deve saber algo sobre isso. Você deve saber como ele foi capaz de fazer isso. Você pode nos dizer? Perguntou Ok. Agora ambos estavam encarando Axel. Eles queriam saber a informação sobre como fazer isso.
Eles já tinham percebido que o Charizard de Axel era mais poderoso do que antes e eles queriam saber o segredo. Eu te direi como fazer isso se você me disser como seu Charizard conseguiu essas escamas. Eu também quero saber os requisitos sobre como classificar um Pokémon para pseudo-campeão, campeão e mestre. Eu também quero saber tudo o que é preciso para elevar um Pokémon ao nível de Deus. Axel era rigoroso com suas condições. Ele não iria dar todos os seus segredos de graça. Axel era o sucessor de Ok, mas ele nunca sentiu que Ok fez algo para ajudá-lo. Ok tinha feito algumas coisas, mas essas eram apenas ajuda material. Red o estava treinando, não Ok, então ele não precisava revelar seus segredos. Axel, você faz um bom negócio. Sei que não fui o melhor professor que você esperaria que eu fosse, mas essa informação pode ajudar meu Charizard a atingir o nível de Deus, disse Ok. Axel não disse uma palavra. Sua postura estava lhe dizendo que ele não recuaria. Ok estava começando a se arrepender de não ter se envolvido no treinamento de Axel. Ok, eu vou te dar todos os detalhes, mas não posso te dar os detalhes de como aumentar o rank do seu Pokémon para o Deus. Isso é algo que só eu sei devido ao meu status como mestre Pokémon e você sabe o quão rigorosos eles são, disse Ok. Ok, vocês fecharam um acordo. Ele então se virou para Elizabeth e disse, você tem alguma coisa que possa me dar? Posso treinar seu Charizard de graça, disse Elizabeth. Você sabe que não vai ser o suficiente. Dinheiro não é problema para mim. Então o que você quer? Eu não pensei sobre isso. Por que você não me dá todos os detalhes sobre como você treinou seu Charizard e sobre todos os movimentos novos e modificados? Disse Axel. Isso é roubo. Trabalhei nisso a vida toda, gritou Elizabeth. Você se lembra que meu conhecimento pode ajudar seu Charizard a atingir o nível de Deus, certo? Se você não quer me dar todas essas informações, então você deve ter algo para me dar. Elizabeth começou a pensar por algum tempo e então finalmente disse, ouvi dizer que vocês têm feito campos de treinamento. Capítulo 415. Ouvi dizer que vocês estão construindo campos de treinamento, certo? Perguntou Elizabeth. Sim, está em processo de conclusão. No entanto, você também sabe que qualquer campo de treinamento do tipo fogo não seria tão bom quanto aqui no Vale Charecífico, porque o Vale Charecífico tem uma montanha vulcânica e ela é feita de tal forma que nutriria Charizard em todos os sentidos. O que você está propondo? Os campos de treinamento elemental que você está fazendo perto de sua casa são adequados apenas até que seus pokémons estejam no rank de pseudo-campeão. Não seriam adequados quando seus pokémons alcançassem o rank de campeão e acima. Eles precisariam de um ambiente separado para seus tipos para ter um bom efeito. Vou investir e fazer esses campos de treinamento. Os campos de treinamento, exceto os campos de treinamento de estatísticas básicas, seriam feitos por mim para você e eu farei todo o trabalho e investirei todo o dinheiro. O que você tem a dizer sobre isso? É o suficiente? Perguntou Elizabeth. É o bastante. No entanto, também quero que meus pokémons sejam treinados lá, disse Elizabeth. Tudo bem, mas apenas seus pokémons. Não seus amigos, familiares, parentes ou qualquer outra pessoa além de você, disse Axel. Está tudo bem. Pode levar anos para fazer, porque tenho que selecionar um lugar adequado para isso. Mas eu farei isso, disse Elizabeth. Eu entendo isso, mas vou analisar os relatórios mensais. Agora, você pode nos contar o segredo? Perguntou Elizabeth. Não até que tenhamos um acordo por escrito ou algum tipo de garantia de que você fará todas essas coisas, disse Axel. Você não pediu isso ao Ok. Porque eu confio em Ok. Eu não confio em você, disse Axel com um sorriso. Você é muito desonesto. Ok, vou escrever o contrato aqui e assiná-lo, disse Elizabeth. Demorou um pouco, mas ela escreveu todas as condições do contrato. Axel leu até o fim e ambos assinaram. Agora, você pode nos contar sobre isso? Perguntou Elizabeth. Ok, vou começar. Alguns meses atrás, enquanto eu pesquisava os movimentos que meus Pokémon aprenderiam, descobri um movimento interessante chamado Poder Ancestral. A descrição dizia que o movimento atacaria com poder pré-histórico que poderia aumentar todas as estatísticas do Pokémon. Isso me fez pensar. Todos nós conhecemos Pokémons antigos. Acho que vocês conhecem mais do que eu. Eu achava que o poder pré-histórico era algo interessante. Eu acreditava que um Pokémon ativaria seus poderes Pokémon antigos em seu DNA ao usar esse movimento. Além disso, a chance de aumentar todos os seus atributos cimentou minha hipótese. Todos nós sabemos que os Pokémons antigos eram mais poderosos do que os Pokémons atuais. Então, comecei a treinar meu Piloswine nesse movimento até o limite. Ele deve ter ignorado e modificado a capacidade de movimento e evoluiu para Mamoswine. O quê? Piloswine poderia evoluir? Perguntou Elizabeth. Aconteceu que ele podia e eu fiz o mesmo com Charizard. Eu meio que esperava que ele evoluísse também, mas parece que ele não conseguiu evoluir e agora tem todas essas escamas ao redor dele. Eu acredito que ele está agora mais perto de seu eu primitivo. Então, como você o treinou? Perguntou Ok. Essa era a pergunta principal. No começo eu disse para ele usar o movimento repetidamente e lutar com outros usando o movimento. Quando chegou ao ponto em que ele era muito fluente com o movimento, eu disse para ele mudar a maneira como ele usava o movimento. Normalmente Charizard reuniria esse poder pré-histórico e atacaria o Pokémon, e ele pode ter uma chance de aumentar todos os seus atributos. Mas eu disse para ele não atacar o oponente, mas pegar esse poder pré-histórico e tentar se fortalecer. Levou muitos meses para que isso acontecesse e quando aconteceu, deve ter ficado assim. Eu nunca pensei que movimentos como o poder antigo pudessem fazer esse tipo de coisa. Existem muitos mistérios no mundo, disse Elizabeth. Mas a rotina de treinamento que ele disse para Charizard e Piloswine fazerem é muito difícil. Não é fácil modificar o movimento, pois esses movimentos estão no DNA deles, disse Ok. Sim, eu disse a outros Pokémons para modificarem seus movimentos e eles conseguiram. Até o ataque de asas de Charizard foi modificado, mas modificar o poder antigo pareceu ser muito mais difícil do que outros movimentos, disse Axel.
Seria difícil, mas não impossível. Se o Charizard de Axel conseguiu, por que o nosso não? Disse Elizabeth. Modificar movimentos era mais fácil do que criar um novo, mas até mesmo modificar movimentos tomava muito tempo e esforço. Foi devido ao sistema de Axel que ele achou fácil fazer isso. Ok, eu vou te dar uma cópia de como meu Charizard tinha essas escamas e também vou te dar os requisitos e o processo de ranks mais altos. Eu checaria seu Charizard e então voltaria. Você planeja ficar aqui? Perguntou Ok. Sim, talvez eu tenha que ficar aqui um pouco mais, disse Axel. Vamos até seu Charizard agora. Ele deve ter acordado, disse Ok, e todos foram até o lugar onde Charizard estava dormindo. Ele não estava dormindo agora. Estava apenas checando seu corpo. Havia muitas mudanças em seu corpo. Sua altura havia aumentado. Antes ele tinha cerca de 6 pés de altura, agora ele tinha quase 7 pés de altura. Ele rugiu anunciando sua presença, então viu Axel vindo em sua direção e voou em sua direção para cumprimentá-lo. Axel deu um tapinha na cabeça dele dizendo, você fez um bom trabalho. O poder antigo aumentou de nível e você ficou mais forte. Ele também tirou o medalhão. Jim, Charizard está subindo de nível. Você quer aumentar o nível? Sim, Stendhal. Jim, por favor, especifique a condição de aumento de classificação. Sua agilidade deve ser de nível SS e ele deve aprender um movimento pré-domínio, disse Axel. A condição de aumento de nível foi especificada e Charizard precisava esperar algum tempo. Deve-se notar que, embora fosse recomendado que um Pokémon tivesse um movimento de pré-domínio, não era o caso para todos os Pokémons. Se um Pokémon fosse extremamente forte para uma classificação de Pseudo-Rei, ele poderia ignorar a condição de pré-domínio e a mesma coisa estava acontecendo com Charizard. Ele podia sentir que tinha ficado muito mais forte do que antes. Todos os seus ataques do tipo dragão tinham subido de nível e a maioria deles também tinha cruzado o limite. Então, isso significava que ele estava se voltando para Pokémon do tipo dragão? Ok disse que Charizard era um Pokémon do tipo dragão em tempos antigos. Axel achou que suas suposições sobre poder antigo estavam certas. Desafiaremos a posição mais alta do Pseudo-Rei em 2 dias, anunciou Axel para Elizabeth. Elizabeth também podia sentir que o Charizard de Axel superaria a atual posição de liderança. Axel só queria que Charizard se tornasse amigável em sua nova forma e também queria que ele treinasse sua agilidade para que pudesse subir de nível até o de rei. Eu ficaria aqui por 2 dias. Nós treinaremos e nos sentiremos confortáveis com sua nova forma e então desafiaremos a posição superior. Charizard estava pensando na mesma coisa. Ok se moveu em volta de Charizard e começou a examiná-lo. Ele tirou algumas fotos e perguntou, Charizard, posso tirar uma amostra de sangue? Charizard olhou para Axel e Axel disse que estava tudo bem. Então, ele deixou Ok tirar uma amostra de sangue. Red, você vai ficar aqui ou vem comigo? Perguntou Ok. Eu ficaria aqui. Quero ver o Charizard do Axel e o quão poderoso ele realmente é, disse Red. Ok então. Sayonara, disse Ok e desapareceu com Alakazam. Axel, Red e Charizard foram para o campo de treinamento número 8. Axel chamou todos os seus Pokémons. Todos eles circularam em volta de Charizard e começaram a falar com ele. Então, como você conseguiu fazer isso? Perguntou Red. Axel então passou a falar sobre poder antigo e como tudo aconteceu. Red poderia dar um palpite, pois Axel já havia lhe contado sobre o poder antigo e suas possibilidades. Axel, eu poderia fazer um palpite provável e dizer que poder antigo é um dos requisitos para a classificação de Deus. No entanto, há muitos Pokémons que não conseguiram aprender o movimento poder antigo. Quais são as maneiras de atingir o nível de Deus? Você já pensou sobre isso? Perguntou Red. Axel nunca pensou muito. Seus Pokémon agora estavam apenas na classificação Pseudo-Rei, então ele não precisava pensar sobre isso. Mas Red fez uma boa pergunta. Axel pensou em pensar sobre esse assunto depois que a batalha da Liga acabasse. Suas mãos estavam amarradas e ele estava muito ocupado agora. Charizard já sabia quem era Red. Axel não precisava apresentá-lo. Red também começou a olhar ao redor de Charizard. As escamas do seu Charizard e do Charizard do Ok são muito diferentes, comentou Red. Como é diferente? Ok passou por muita coisa para criar essas escamas para seu Charizard. Nem eu sei todo o processo, mas ele entrou em muitos lugares, ilhas desconhecidos e deixou seu Charizard enfrentar esses ambientes. As escamas do seu Charizard parecem muito naturais, como se estivessem lá no momento em que nasceram, mas as escamas do Charizard do Ok são muito artificiais comparadas às suas. Essa é a única diferença que eu poderia dizer até agora, disse Red. Axel contou a Charizard como Red estava treinando ele e seus Pokémon. Charizard soprou a fumaça do nariz dizendo, sim, você também deveria receber algum treinamento. Ele não queria que seu pai fosse fraco. Axel conseguia entender isso. Charizard também conseguia sentir que Axel estava mais forte do que antes. Ele não demonstrou nenhuma expressão, mas subconscientemente Charizard reconheceu Axel como seu treinador. Charizard, todas as suas estatísticas são de nível SS, exceto agilidade. Rugido. Deu um rugido decepcionante. Charizard era um tipo de Pokémon que focava no que não conseguia alcançar em vez do que já tinha alcançado. Eu configurei sua condição de aumento de nível para atualizar sua agilidade para o nível SS então. Nós iríamos para o campo de treinamento de voo e treinaríamos lá, disse Axel. Eles foram para o campo de treinamento de voo e começaram a treinar. Axel ligou as máquinas do campo de treinamento e Charizard começou a se mover e desviar dos obstáculos. Axel descobriu que Charizard era perfeito. O nível do campo de treinamento foi definido para ser o melhor para um Pseudo-Rei. Poderia ser aumentado, mas isso era para um Pokémon de classificação Rei. Axel sabia que a maquinaria não estava errada e Charizard era perfeito em todos os obstáculos. Então, o que estava errado? Posso interromper aqui? Perguntou Red.
Claro, disse Axel. Red era um treinador experiente e conseguia descobrir muitas coisas apenas observando. Ele conseguia perceber que Axel era muito protetor com Charizard. Ele conseguia sentir o mesmo sobre Nidoking. Foi por isso que ele nunca interferiu ao fazer planos de treinamento para Nidoking. Mesmo que um treinador considerasse seus pokémons como seus parceiros ou seus filhos, sempre havia uma diferença em como um treinador se sentia sobre cada um de seus pokémons. Nidoking foi o primeiro pokémon de Axel. Shedin já era o cavaleiro do time de Axel. Ele também era muito próximo de Axel porque Axel tinha visto sua queda e seu crescimento. Charizard foi o primeiro pokémon ovo de Axel. Esses 3 pokémons eram muito próximos de Axel. Nem Axel sabia disso. Ele tinha feito questão de tratar todos os pokémons com o mesmo amor e atenção. Mas Red, sendo um treinador experiente, podia dizer que Axel era muito protetor com Charizard. Então, ele pediu permissão antes de dizer qualquer coisa, porque não queria nenhum problema com Axel. Agilidade não é apenas o quão rápido você corre ou o quão rápido você voa. É também sobre como você move cada parte do seu corpo, como suas garras e suas pernas ou cada parte do seu corpo. Acho que você também deve treinar seu Charizard em seu tempo de reação, disse Red. Axel pensou sobre isso e decidiu que Red pode estar certo. Ele poderia melhorar a maquinaria para o Charizard de classificação Rei e ele pode atingir a classificação Rei com o treinamento, mas seu movimento de suas garras, pescoço e pernas não seria treinado corretamente. Vamos treinar seu tempo de reação, disse Axel. Estava pronto para fazer qualquer coisa para alcançar estágios mais altos. Ele tinha visto Charizard de classificação Rei, Charizard de classificação Pseudo-Campeão, Charizard de classificação Campeão e Charizard de classificação Mestre. Ele não deixaria esses Charizards dominá-lo por tanto tempo. Depois de 2 dias, ambos os Charizards estavam prontos para a batalha. A cicatriz no Charizard oponente era bem visível em seu rosto. Ele estava pronto para derrotar esse garoto outra vez. Que a batalha comece. O oponente Charizard 1 para esta batalha, o oponente será chamado de Charizard 1 voa em direção a Charizard com extrema velocidade. Suas asas estavam brilhando e ele estava pronto para usar ataque de asa. Sua asa direita agora iria atingir o peito de Charizard. Bang. Capítulo 416. Bang. Charizard havia parado o ataque com ambas as mãos. Suas mãos estavam cobertas de escamas de dragão e parecia que as escamas aumentavam sua defesa. Charizard deu um sorriso maligno e jogou Charizard 1 no ar e... Roar. Ele lançou chamas quentes em direção ao Charizard 1. Era o lança-chamas. Axel não deveria ajudar Charizard nessa batalha, então ele estava apenas observando da lateral. Ele podia ver que Charizard tinha se fortalecido muito. Charizard deu um rugido alto e chamas saíram de seu corpo. A temperatura do estádio de batalha começou a subir rapidamente. Axel podia ver que vapores estavam saindo da areia no chão. Então os lugares começaram a queimar. Axel estava longe do local da luta, mas até ele conseguia sentir o calor daqui e já estava usando casaco de aura. Chamas cobriam todo o seu corpo e a temperatura estava quente demais para todos. Charizard ativou combustão. Começou a fazer uma dança estranha e começou a brilhar. Era o nível 50 dança do dragão, e seu ataque e velocidade agora eram muito altos. Suas asas começaram a brilhar em luz branca e vermelha. Uma camada extra de chamas cobriu seu corpo e... Bum! Ele voou a uma velocidade alucinante e atingiu Charizard 1 no peito com o ataque. Charizard 1 voou para o chão e caiu. Bang! Não ia acordar tão cedo. A batalha já tinha acabado. Charizard venceu. Roar! Charizard começou a cuspir chamas de sua boca anunciando sua vitória. Finalmente, após um mês de treinamento contínuo, ele venceu esse Charizard. Charizard, acalme-se. A batalha já acabou. Você venceu, gritou Axel. Após ouvir a voz de Axel, Charizard desativou combustão e ele começou a cair no chão. Axel deu um tapinha em seus ombros dizendo que ele tinha feito um bom trabalho. Jin. Charizard venceu a posição mais alta do Pseudo-Rei. Jin. Uma missão especial foi concluída. O anfitrião agora pode ver o progresso de seus pokémons em tempo real quando eles estão fora. Uma missão especial foi concluída e Axel agora podia ver o progresso de Charizard e Shedinja em tempo real. Isso foi uma boa notícia. Então, quanto tempo você planeja ficar aqui? Perguntou Elizabeth. Eu tenho que ensinar algo ao Charizard. Eu retornarei depois de ter ensinado, disse Axel. Ele estava feliz com o treinamento de Charizard aqui. Ele podia ver que seu estilo de luta também estava começando a mudar e era mais efetivo do que antes. O que Axel iria lhe ensinar era seu movimento de pré-domínio. Charizard havia cumprido todos os requisitos para a classificação de rei, exceto um. Um Pokémon não precisava ter um movimento pré-domínio se fosse muito forte como uma classificação pseudo-rei. No entanto, movimentos pré-domínio eram recomendados porque eles poderiam evoluir para um movimento de domínio, o que seria essencial para qualquer Pokémon nos estágios posteriores. Charizard não tinha um movimento pré-domínio e Axel estava planejando lhe ensinar um. Axel queria que seu movimento pré-domínio ajudasse com seus movimentos do tipo fogo e movimentos do tipo dragão. Ele estava criando movimentos pré-domínio para seus Pokémons, mas também precisava de uma segunda opinião sobre isso. Red ajudou outros Pokémon de Axel a criar movimentos pré-domínio, então Axel perguntou a Red novamente como eles deveriam proceder. Axel, eu já te disse isso e vou dizer de novo. Um domínio é um lugar onde um Pokémon pode se sentir muito confortável e poderoso. É também um lugar onde o oponente se sentiria mais fraco do que em uma situação normal. Este é o conceito básico de um domínio. Se você acha que seu Charizard se sentiria confortável e poderoso com energia do tipo dragão ao redor dele, então vá em frente.
No entanto, misturar dois tipos de energia no movimento pré-domínio é inédito. É muito difícil até mesmo criar um movimento pré-domínio. Criar um movimento pré-domínio com dois tipos de energia é outro nível. Seu Charizard pode não conseguir fazer isso neste momento, disse Red. Charizard também ouviu o conselho de Red e deu um rugido dizendo que conseguiria. Axel olhou para ele e disse a Charizard, sim, nós criaremos um pré-domínio com energia do tipo fogo e do tipo dragão. Nós faremos o impossível. Se Axel fosse seguir todos os conselhos de Red, então ele não seria um original. Ele seria apenas uma cópia de Red. Uma parte de sua confiança também vinha do sistema. A primeira coisa que você precisa fazer é se concentrar no seu núcleo do tipo fogo e tentar senti-lo. Você já fez isso antes, mas eu quero que você faça de novo. Charizard fechou os olhos e começou a sentir seu núcleo e a energia dentro dele. Axel ensinou seus outros Pokémon a criar um pré-domínio no mês passado, então ele tinha alguma experiência com isso. O pré-domínio basicamente usaria a energia do núcleo. Foi por isso que Red disse que era impossível misturar duas energias neste estágio, porque Charizard só tinha um núcleo agora. Axel começou a pensar. Um domínio era usado principalmente para energizar um Pokémon, mas Axel sentiu que Charizard não precisava dele. Ele já tinha dia ensolarado, combustão e energia solar. Dar muito poder a ele também seria prejudicial, pois Charizard pode não ser capaz de lidar com a energia. Então, que tal ajudar a fortalecer seus movimentos depois que ele foi lançado? Esse pode ser um conceito interessante. O domínio de Shedinja também fez a mesma coisa. No entanto, o domínio de Shedinja também o fortaleceu. Domínio das sombras pode ser o pré-domínio mais poderoso de todos os Pokémon de Axel. Quando você sentir isso, tente manipular e tente tirar isso de você. Espalhe o máximo que puder. Charizard começou a fazer isso. Foi parcialmente bem sucedido, mas falhou. Red ficou surpreso que Charizard conseguiu ser parcialmente bem sucedido em sua primeira tentativa. No entanto, Axel sabia por que ele conseguiu. Isso foi devido ao seu movimento passivo, controle de chamas. O estágio 2 do controle da chama não apenas aumentaria a temperatura da chama, mas também a ajudaria a manipular a energia do tipo fogo. Ok, bom trabalho para sua primeira vez. Agora faça o mesmo com a energia do tipo dragão. Isso seria um pouco mais difícil para você porque você não tem um núcleo do tipo dragão. Então, quando você faz isso para a energia do tipo fogo uma vez, você deve fazer isso para a energia do tipo dragão 3 vezes, e assim por diante. Este exercício seria muito desgastante e você precisa descansar depois de estar cansado e preencher seu poder central. Tente meditar e tente preencher seu poder central o máximo que puder. Você não precisa fazer isso se não quiser, pois o núcleo naturalmente seria preenchido automaticamente. Meditar e tentar preencher seu poder central só ajudaria você a treinar mais rápido. Charizard começou a fazer essa rotina de treinamento. Ele também praticava Garra do Dragão, regularmente porque Axel queria que seus ataques de garra fossem mais rápidos. Ele também queria que seu tempo de reação fosse maior porque ele queria que ele melhorasse suas estatísticas de agilidade. Isso continuou por 2 dias e agora Charizard sabia o que deveria fazer para o treinamento de pré-domínio e agilidade. Axel também disse a ele o próximo passo sobre como o domínio deveria ajudá-lo a tornar seus movimentos poderosos. Charizard, agora é hora de eu ir. Eu também tenho que treinar. Eu viria te visitar quando você tivesse criado seu pré-domínio. Agora era hora de despedidas. Axel também teve que treinar a si mesmo e seus outros Pokémons. Red também tinha um Alakazam que podia teletransportá-los. Era mais fraco que o Alakazam de Oki, mas seu teletransporte ainda seria muito mais rápido que o voo de avião. Depois de 30 minutos, Axel nunca iria se acostumar com esse teletransporte. Ele estava vomitando agora e estava fazendo isso há 5 minutos. Ele chamou Gyarados para limpar o vômito do chão. Sua mãe era muito rigorosa com relação à limpeza. Axel começou a olhar o progresso de seus Pokémons no mês passado. Alakazam conseguiu aprender seu pré-domínio. Ele o nomeou Domínio Psíquico. Esse movimento aumentaria a velocidade de seus ataques psíquicos e também aumentaria a duração de melhorar. Normalmente, melhorar aumentaria todas as estatísticas de Alakazam em 50%, mas só poderia fazer isso por 5 segundos. Ao usar esse movimento dentro do domínio, Alakazam poderia usar melhorar por 10 segundos. Cetelix ainda não era capaz de aprender seu movimento pré-domínio. Axel o havia focado em poder antigo. Já que Charizard conseguia fazer isso, Cetelix também devia estar muito perto disso. Algumas de suas estatísticas aumentaram, mas ele precisava aprender o pré-domínio. Nidoking conseguiu dominar sua habilidade muito cedo. Ponto de veneno normalmente teria uma certa chance de envenenar o alvo. Anteriormente, quando o alvo tocava Nidoking, ele podia ter uma chance de ser envenenado. Agora, o alvo também seria envenenado quando Nidoking tocasse ou atacasse o alvo. Ele ainda não tinha conseguido dominar seu núcleo terrestre. Axel poderia tê-lo feito dominar o núcleo com recursos e poderia ter feito isso muito rápido, mas Red interveio fortemente nele. Axel, você me disse que Nidoking agora poderia ter 2 núcleos. Não sei de onde você tirou essa confiança, mas mesmo que você esteja confiante, o núcleo não deve ser dominado muito rápido. Isso tornaria um Pokémon muito difícil de manipular seu núcleo no futuro. Nidoking agora teria 2 núcleos, então isso deve ser feito lentamente. Não se apresse com isso. Axel sabia que não haveria problema para seus Pokémons nessa questão por causa do sistema. O sistema havia dito especificamente que faria qualquer coisa para ajudar e impulsionar os movimentos de seus Pokémons. Então, mesmo que a manipulação do núcleo se tornasse difícil, o sistema neutralizaria
aumentaria quando seus Pokémon estivessem aprendendo um novo movimento ou usando o núcleo para movimentos. No entanto, ele sentiu que, como esta era a primeira vez que um de seus Pokémon teria 2 núcleos, ele deveria fazer isso lentamente. Até agora, apenas 80% do domínio do núcleo foi alcançado e seria concluído em mais meio mês. Nidoking agora estava tentando aprender seu movimento pré-domínio. Seria um domínio do tipo veneno. Ele havia discutido o conceito com Axel e ele acreditava que seria bem sucedido em alguns dias. Beedrill também foi capaz de dominar sua habilidade. Ele não usou ativamente sua habilidade antes, então levou algum tempo para dominá-la. A habilidade de Beedrill era chamada de enxame. De acordo com a descrição, era a versão inseto do combustão de Charizard. No entanto, na prática, ambos eram muito diferentes. Combustão faria com que todo o entorno fosse coberto por fogo e aumentaria muito os movimentos do tipo fogo. No entanto, o enxame era diferente. A energia do tipo inseto não saía e afetava os arredores. Ela aumentava o poder do movimento do tipo inseto e, quando era dominada, também podia aumentar as estatísticas de Beedrill. Isso foi muito útil porque ele já tinha resolução. Aumentar as estatísticas do corpo o tornaria ainda mais poderoso. Ele ainda não tinha conseguido criar seu pré-domínio, mas Axel também o estava treinando para aumentar o nível de laser concentrado para 40. Movimentos como laser concentrado, que aumenta o foco de um Pokémon, eram muito difíceis de aumentar o nível. Beedrill também tinha que dominar sua habilidade, então ela não foi concluída até agora, mas seria em um futuro próximo. Beedrill também precisava de um novo movimento. Axel queria que ele tivesse um poderoso movimento de ataque do tipo inseto. No entanto, ele queria primeiro que ele completasse seu pré-domínio. Axel seguiu o conselho de Red e disse para ele vagar pela floresta para encontrar seus pares. Ele rapidamente se tornou o líder do grupo dentro da floresta e passa parte do seu tempo lá agora. Axel podia sentir que a psicologia de Beedrill estava mudando aos poucos e estava melhorando. Subir o rank de Pokémons para o rank Rei era algo difícil de fazer. Axel estava percebendo isso agora. Quando seus Pokémons estavam no rank elemental, não era preciso tanto esforço para classificá-los para o rank pseudo-rei. Embora o sistema tenha ajudado muito Axel, não seria fácil para nenhum Pokémon atingir o rank Rei. Gyarados tinha evoluído Corrida Veloz e Hidrobomba para o nível 40. Antes, Corrida Veloz era apenas pular muito alto e manter essa posição. No entanto, depois de atingir o nível 40 durante chuvas pesadas, Gyarados podia voar perpetuamente como uma cobra voadora. No entanto, sem chuvas fortes, o Corrida Veloz funcionaria como antes, mas ainda ficaria no ar por um longo período de tempo. O tamanho da Hidrobomba havia diminuído, mas sua pressão havia aumentado. Com a manipulação da água, o poder do ataque era enorme. Gyarados também estava treinando em manipulação de água, e finalmente estava no nível 30. Era muito difícil aumentar o nível de movimentos como manipulação de água, pois o Pokémon tinha que melhorar o conceito do movimento em si para aumentar o ataque. Gyarados também conseguiu aprender um novo movimento chamado Lâmina de Cauda. Axel sabia que a cauda de Gyarados era muito mortal e poderosa. Então, ele queria capitalizar isso. Durante chuvas pesadas e granizo, Lâmina de Cauda seria o poder de manipulação da água e envia lâminas feitas de água para o alvo. O conceito desse ataque era primeiro treinar ainda mais seu poder de cauda e enviar um ataque devastador da cauda. Acabou sendo muito poderoso. Se manipulação de água pudesse subir para 40, esse movimento seria ainda mais aprimorado. Axel também permitiu que Gyarados fosse para o mar e aproveitasse a vida lá. Era um Pokémon aquático e precisava estar dentro da água. Axel também tinha feito isso no passado. Mamoswine conseguiu aumentar o nível de defesa de ferro e armadura de areia para o nível 40. Após atingir o nível 40, era possível ver uma camada de cor de aço em seu corpo. O movimento havia se tornado mais poderoso e ele podia receber mais golpes agora. Armadura de areia era um conceito que Axel havia tirado de Gaara de Naruto. O movimento era invisível porque era da mesma cor da pele, mas não era muito eficaz. Era apenas uma fina camada de areia e não aguentava golpes poderosos. Axel não queria que a camada de areia fosse grande porque isso não a deixaria invisível. Então, ele disse a Mamoswine para aprender endurecimento de areia com Nidoking e Cetelix. Demorou um pouco para ele aprender o movimento, pois não tinha maestria de núcleo do tipo terrestre, mas aprendeu e o endurecimento de areia tornou a armadura de areia ainda mais resistente. Quando aprendeu o endurecimento de areia, ele deve ter adquirido alguns insights sobre o tipo de solo, pois a armadura de areia também subiu para o nível 40, tornando-o ainda mais resistente e forte. Red e Axel também o teletransportaram para regiões nevadas com a ajuda de Alakazam. Era um Pokémon que vivia principalmente em tal área e precisava se familiarizar com ela. Ele já tinha bons movimentos de ataque especial e agora tinha boa defesa também. A armadura de areia funcionava tanto para a defesa especial quanto para a defesa. Agora ele precisava aumentar o nível de seus movimentos existentes. Capítulo 417. Pidgeot já era um Pokémon de classificação rara agora. Ele queria lhe ensinar um novo movimento, mas primeiro, ele decidiu que ele deveria aumentar o nível de Empoleirar e Fúria dos Pássaros para o nível 40. Axel já conhecia o conceito de subir de nível. Empoleirar de Charizard e Fúria dos Pássaros era uma versão avançada de golpe aéreo. Venusauro conseguiu elevar o nível de Dia Ensolarado para 55. Ele o elevou diretamente em 10. Agora Dia Ensolarado era mais poderoso, e em vez de uma bola de fogo que se tornou Sol em Dia Ensolarado, havia 2 sóis agora. Esta foi uma grande atualização em andamento. Isso levou a subir de nível Raio Solar. Agora, o poder de Raio Solar não aumentou, mas ficou mais rápido e agora em vez de um Raio Solar, havia 2 a usar 2 Dia Ensolarado.
ele também aprendeu um novo movimento chamado espinhos de madeira. Isso o ajudaria a criar espinhos pontiagudos de madeira no chão que empalariam o alvo. Até agora, ele só conseguia criar 5 espinhos a cerca de 2 metros de distância dele. Venusauro agora tinha muitos movimentos de cura. Semente sanguessuga, dia ensolarado, e síntese, e restaurar. Axel agora sentia que esses eram o suficiente para Venusauro no departamento de cura. Agora ele só teria que aumentar o nível desses movimentos no futuro, e ficaria tudo bem. No entanto, agora ele precisava se concentrar em ataques e movimentos do tipo veneno ou do tipo sono. Axel sabia que a raiz do poder de Venusauro seria controle de campo. Controle de campo foi criado com a ajuda de planta frenética e penhor da grama. Axel também sabia que se Venusauro quisesse elevar o controle de campo ao estágio extremo, ele também deveria se concentrar em entender o básico como planta frenética e penhor da grama. O chifre sanguessuga de Gogoat finalmente subiu para 40. Anteriormente, chifre sanguessuga era um ataque do tipo físico onde o usuário recuperava 25% da saúde drenada. Agora, o usuário recuperava 50% da saúde drenada. Esse foi um aumento enorme e o poder do ataque também se tornou mais devastador. Então, Gogoat recuperaria mais saúde. Axel também disse para ele focar em deslize de grama. Deslize de grama aumentaria a velocidade de Gogoat durante terreno de plantas e atingiria o oponente. Axel imaginou que se ele pudesse ajudar Gogoat a subir de nível para 40 e focar no lado da velocidade, ele seria poderoso durante terreno de plantas e domínio de grama. Ele também subiu para dia ensolarado no nível 45 e raio solar no nível 40. Dia ensolarado teve um aumento de potência e ficou mais rápido do que antes. O raio solar também foi mais rápido do que antes. Crescimento não conseguia subir de nível. Os movimentos de status eram difíceis de subir de nível. Axel percebeu isso porque afetaria diretamente o usuário ou oponente. Talvez também leve tempo para Pidgeot subir de nível e empoleirar. Ele pensou. No entanto, ele não disse isso a Pidgeot. Ele queria que ele tentasse. Gogoat também treinou bastante seu novo movimento, domínio de grama, e subiu de nível para 23. Movimentos pré-domínio também eram difíceis de subir de nível. No entanto, havia um problema com Gogoat. Antes de Axel saber sobre os desejos e instintos de um Pokémon, ele havia treinado Gogoat como um atacante especial. No entanto, agora ele percebeu que Gogoat deveria ser mais adequado para ataque físico do que ataque especial. Gogoat era um Pokémon da montanha que era usado principalmente para carregar mercadorias pesadas no topo da montanha. Ele deveria ter boa estatura física, o que faltava ao seu Gogoat. Axel perguntou a Gogoat sobre esse problema e estava tudo bem em ir de qualquer maneira. Ele não tinha nenhum problema, pois confiava completamente em Axel. Esse era um grande problema para Axel. Como confiava completamente em Axel, Axel se sentia mais responsável em relação a ele e não queria atrapalhar seu futuro. No entanto, Gogoat tinha ido longe demais para Axel fazer qualquer mudança. Agora ele se concentrava principalmente em bomba de semente, semente de bala, raio solar e controle de campo. Todos eles eram movimentos de tipo especial. Ele também se concentrava em sanguessuga de chifre, mas esse era o único movimento físico em que ele era proficiente. Então, o que ele deveria fazer? Não era impossível mudar o caminho e ainda estar no topo, mas seria extremamente difícil. O DNA transmitido pelos Pokémon antigos e sua maneira de ascender em poder foram transmitidos a todos os Pokémon atuais e era difícil mudá-los. Somente uma disciplina rigorosa poderia mudar o DNA. Axel teve outra conversa com Gogoat e perguntou sobre como era ser mais fraco do que os outros no time no futuro. Ele também perguntou o que Gogoat pensava sobre o cenário de batalha competitiva. De acordo com Gogoat, ele não era muito competitivo. Ele só queria fazer parte do time e estar com Axel. Ele não se importava em lutar em batalhas da liga. Ele só se importava com a segurança do seu time e do próximo a ele. Gogoat nunca foi um tipo de Pokémon que amava ser o cão de guarda. Ele só treinou duro da última vez porque queria vingança contra Hypno. Ele amava relaxar e dormir na grama e passava o dia em paz. Ele disse que daria suporte ao Axel se fosse necessário. Mas foi só isso. Axel tomou uma decisão ousada sobre Gogoat. Já que Gogoat estava muito longe de mudar seu estilo de batalha completamente, que tal adicionar um pouco dele? Gogoat ainda estaria focando em movimentos de tipo especial, mas Axel adicionaria um ataque de tipo de carga nele. Ele queria capitalizar seu chifre e ataque de carga, porque Gogoat era famoso por isso. Axel então disse para ele também se concentrar em ataque selvagem, e que ele também criaria um novo movimento para Gogoat relacionado aos seus chifres. Depois de observar o progresso de todos os seus Pokémon, ele fez mais algumas mudanças nos planos de treinamento deles e se preparou para treinar novamente com Red. Axel, os campos de treinamento levariam algum tempo para serem concluídos. No entanto, os campos de treinamento de estatísticas básicas estão prontos para serem usados. Então, acho que deveríamos começar a treinar seus Pokémon neles. O campo de treinamento para tipos de insetos, tipos de grama, tipos de solo, tipos normais e tipos voadores também foi concluído. No entanto, primeiro, acho que é necessário que seus Pokémons treinem suas estatísticas básicas. Estatísticas básicas são difíceis de aumentar quando um Pokémon atinge o posto de Pseudo-Rei e é o requisito mais difícil para qualquer Pokémon atingir o posto de Rei, disse Red. Axel já sabia disso. Se estatísticas fossem tão facilmente alcançadas, então Shedinja, Alakazam e Mamosvine já teriam alcançado status de Rei. Sim, você está certo. Devemos começar amanhã, disse Axel. Ele tinha 11 Pokémons com ele. Todos iriam treinar neste campo de treinamento, então ele começou a especificar a rotina a ser feita para cada um deles.
Agora que você completou o treinamento básico da espada e também melhorou suas estatísticas corporais, devemos nos concentrar na aura. Eu já lhe disse que a aura seria mais fácil de dominar se você tivesse um professor para treiná-lo. Até agora você conhece 4 técnicas de aura. 1. Sentido da aura. 2. Resistência à aura. 3. Casaco de aura. 4. Pressão da aura. Antes de começarmos o treinamento de aura, deixe-me dar a vocês 101 de aura primeiro. A aura pode ser usada de várias maneiras. Ainda há novas maneiras e técnicas de aura sendo desenvolvidas agora. Assim como um Pokémon poderia fazer qualquer coisa com a manipulação perfeita da energia infinita, um humano poderia fazer isso com aura. A aura também é um tipo de energia infinita. Durante os tempos antigos, quando os humanos não tinham um controle tão bom sobre os Pokémon, eles tinham que lutar com as próprias mãos. Então, eles fizeram muitas pesquisas sobre a aura e técnicas psíquicas e agora nós, seus dependentes, aprendemos com eles. Quão poderoso um humano pode se tornar depois de dominar perfeitamente a aura e os poderes psíquicos? Perguntou Axel. Você ficaria surpreso, Axel. Você deve ter ouvido que Arceus é o deus dos Pokémons e o mestre Pokémon é o deus dos humanos e eles são iguais. Mas você já pensou por quê? Quero dizer, os Pokémon são muito mais poderosos do que nós, humanos. Então, por que eles são iguais? Você realmente acha que Arceus é estúpido e consideraria uma entidade mais fraca como seu igual? Você está errado. Um humano poderia se tornar tão poderoso quanto o deus Pokémon. Isso é simplesmente ridículo. Ok é tão poderoso quanto Arceus? Claro que não. Mas foi dito que o primeiro mestre Pokémon era tão poderoso quanto Arceus. É por isso que a palavra mestre Pokémon tem tanta importância. Também foi dito que o primeiro mestre Pokémon viveu por milhares de anos. Ainda não sabemos como ele conseguiu fazer isso. O mais interessante é que os humanos foram criados por um Pokémon chamado Tapu Lelé. É um Pokémon lendário. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada. Ok, então alguém pode se tornar tão poderoso quanto Arceus treinando, disse Axel. Este foi um fato surpreendente. Esses fatos não eram públicos e esta foi a primeira vez que ele ouviu falar de tal coisa. Antes, Axel sempre pensou que um Pokémon era mais poderoso que um humano, mas agora sua visão mudou completamente. Se os poderes de Pokémon e humanos pudessem ser os mesmos em estágios posteriores, então ele sentia que estava muito atrás de seus Pokémons. Ele precisava considerar seriamente treinar-se ainda mais. Red não falou por um bom tempo porque essa era uma notícia muito importante e Axel precisava pensar sobre isso. Red ter mais pontos de saúde que seu próprio Charizard fazia sentido agora. Se um humano e um Pokémon podiam estar no mesmo nível de poder, não era de se espantar que Red fosse mais poderoso que Charizard. Red, quanto tempo levou para você chegar a esse estágio? Perguntou Axel. Axel, venho treinando há 20 anos e ainda sou mais fraco que Ok. Nós, humanos, temos classificações para diferenciar nosso poder? Perguntou Axel. Haha, agora você está chegando a algum lugar. Agora eu pude ver a curiosidade dentro de você para treinar mais duro. Na verdade, nós fazemos isso. As classificações de humanos e Pokémon são as mesmas, da classificação comum à classificação de Deus. No entanto, quando alcançamos a classificação de Rei, nossas classificações são subdivididas em 3 níveis. Nível 1, sendo o mais fraco e nível 3, sendo o mais alto. Isso é feito por uma única razão. Quando um Pokémon ou um humano alcança esse rank, fica muito difícil subir de rank e a diferença de poder entre o rank Rei de nível 1 e o rank Rei de nível 3 é muito alta. Então, por que não criamos níveis para os Pokémon também depois que eles atingirem o nível Rei? Nós poderíamos fazer isso e alguns de nós fazem isso. Eu faço isso pelos meus Pokémons, mas o conceito não é muito popular e não há muitos treinadores que tenham um Pokémon de nível Rei. Então, qual é sua patente agora? Haha, eu sei que você me faria essa pergunta. Estou no nível 3 do rank de pseudo-campeão. Droga, isso é tão poderoso. Qual é a minha classificação? Perguntou Axel. Axel, você nem está no ranking comum. Você está no rank mais baixo, rank comum. É por isso que não estou lhe dizendo o que determina o rank e os níveis agora. Como você está no rank mais baixo, então, você não precisa pensar sobre isso agora, disse Red. As classificações de treinador, de novato a mestre Pokémon, não devem ser confundidas com as classificações de humanos, de comum a Deus. A primeira era apenas para treinadores, enquanto a segunda era para todos os humanos. Então vamos começar nosso treinamento, disse Axel com novo vigor. Antes de começarmos, ainda preciso completar sua aura 101. Antes de começar, posso fazer uma última pergunta? Sim, por favor. Se nós, humanos, podemos nos tornar tão poderosos, por que isso não é conhecido? Por que não é de conhecimento público? Quero dizer, essas fileiras humanas também não são publicadas. Até eu vim a saber por meio de você. Acredito que nós, humanos, somos gananciosos e queremos poder. Então, se fossemos divulgar isso, pelo menos alguns deles pensariam seriamente em se treinar. Essa é uma boa pergunta. Agora, não posso lhe dar todos os detalhes, pois alguns deles serão conhecidos por você depois que começar a ganhar títulos de campeão. Mas, você está errado. Sim, nós humanos somos gananciosos e nós humanos queremos poder, mas se houvesse uma maneira fácil de obter poder, geralmente pularíamos o caminho difícil. Basta ver o sistema de transporte atual. O sistema de transporte na estrada e no céu foi introduzido recentemente. Não fazenda nem 50 anos que eles surgiram. Antes disso, era preciso passar pelos Pokémons ou caminhar. Agora sabemos que ganharíamos muita experiência e também aumentaríamos nossas estatísticas corporais caminhando ou chegando lá por meio de nossos Pokémons. O ambiente também não se degradaria. Mas por que não fazemos isso? Porque somos preguiçosos? Adivinhou Axel? Sim, somos preguiçosos.
Sentimos que, como encontramos um jeito mais fácil, agora estamos no topo da cadeia alimentar e poderíamos usar o jeito fácil para fazer o trabalho mais rápido. Não era que as classificações humanas e o poder que um humano poderia alcançar não tivessem sido divulgados. Isso já foi feito várias vezes no passado, mas nenhuma delas foi eficaz. Agora achamos que temos nossos pokémons por todo o trabalho duro. Essas publicações sobre o potencial humano agora estão enterradas em alguns cantos da internet. Red deu uma explicação razoável e Axel percebeu que ele estava falando a verdade. Porque nem mesmo Axel tinha se sentado em um laptop pensando em descobrir o quão poderoso um humano realmente era. Ele pesquisou sobre Aura, mas não obteve nenhuma resposta positiva. Agora, chegando à Aura. Existem muitas maneiras ou naturezas que poderíamos usar a Aura, mas ela foi amplamente classificada em 7 maneiras. 1. Vermelho lida com a natureza física do corpo. 2. Laranja lida com emoções. 3. Amarelo lida com autoenergia e força de vontade. 4. Verde lida com a cura. 5. Azul lida com inteligência. 6. Índigo lida com a comunicação mental. 7. Violeta lida com a consciência de ilusões e a obtenção de uma consciência mais elevada. Vermelho é mais fácil de dominar e violeta é mais difícil de dominar. A dificuldade da aura é geralmente classificada de 1 sendo a mais fácil a 7 sendo a mais difícil. Quando você alcança o nível índigo, você começa a desbloquear suas habilidades psíquicas. Espera, então por que você disse que eu tenho que desbloquear minhas habilidades psíquicas antes que a batalha da liga comece? Isso seria possível? Porque há uns 5 estágios para cruzar antes de eu chegar lá? Perguntou Axel. Uma pessoa normal não seria capaz de fazer isso. Mas eu tenho um palpite de que você pode. Você disse que seu talento o ajudaria a criar e modificar movimentos para seus Pokémon, certo? Comecei a pensar que talvez seu talento também se aplicasse a você. É só um palpite. Você também está entendendo algo errado. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Não são os estágios. Esses são os níveis de dificuldade e as maneiras pelas quais você pode classificar suas habilidades de aura. Quero dizer, vermelho seria mais fácil do que verde, mas se você quiser aprender o caminho da cura que é verde, não significa que você teria que dominar vermelho, laranja e amarelo. É verdade que seria mais fácil se você fosse por esse caminho, mas você também pode cruzar todas as cores e trabalhar em habilidades relacionadas ao violeta, que é lidar com a consciência das ilusões e obter uma consciência mais elevada. Ok, então por onde você acha que eu deveria começar? Perguntou Axel. Capítulo 418. Todas as 4 técnicas que você aprendeu, todas elas são de natureza vermelha. Isso significa que todas elas estão relacionadas a poderes físicos. Existem alguns conceitos avançados da natureza vermelha, como golpear seus oponentes com aura, mas você tem o básico da natureza vermelha. Eu diria que você pratica regularmente essas técnicas e quando você alcança certa maestria sobre casaco de aura, você seria capaz de usar aura para golpear seu inimigo. A natureza vermelha pode ser mais fácil de aprender, mas há muitas técnicas nessa natureza. Você pode começar a aprender os próximos caminhos ou a natureza das emoções, mas eu quero que você se concentre na natureza índigo. Você pode me dizer o motivo? Após a batalha da liga, você se concentraria mais nas marés e em ir para outras regiões para batalhas de ginásio. Comunicar-se mentalmente com seu Pokémon é muito importante naquele momento. Também é importante conseguir se comunicar adequadamente com Pokémon selvagens que não atingiram o rank rei. Então, isso ajudaria muito. É por isso que eu disse para você desbloquear habilidades psíquicas antes do início da batalha da liga. Vou seguir seu conselho. Então, como começo a treinar nisso? Perguntou Axel. Antes de começar a treinar nesta natureza, você deve ter uma boa compreensão da aura em si. Não quero que você treine em outras naturezas para isso, porque seria muito complicado. Então, primeiro, você consolidaria suas técnicas atuais. Não se preocupe, eu vou te ajudar com isso. Axel e Red foram para um treinamento usado para a batalha. Primeiro, devemos treinar em resistência de aura. Eu vou pressionar você com pressão de aura, e você vai contra-atacar com resistência de aura, ponto. De repente, todo o comportamento de Red mudou e uma quantidade massiva de aura veio atacando Axel. Axel imediatamente empregou resistência de aura para se defender. Ele se ajoelhou no chão e tentou usar o máximo de resistência de aura que pôde. Faltavam 6 meses para o início da batalha da liga. Seus Pokémons começaram a treinar em seus status corporais. O campo de treinamento de agilidade foi feito similar ao campo de treinamento de voo vale charicífico. Havia 2 componentes do campo de treinamento de agilidade. O primeiro era se mover em uma velocidade incrível e o segundo era o tempo de reação. Axel não queria criar 2 campos de treinamento para isso, então ele combinou os 2 em um. Para aumentar a reação, muitas máquinas foram colocadas por todo o campo de treinamento, onde atirariam pedras de tamanhos variados para os Pokémon e eles tinham que desviar. Havia vários níveis e esses campos de treinamento de estatísticas corporais seriam suficientes até o nível de campeão. A cada aumento de nível, o número de máquinas que disparariam essas pedras aumentaria e sua velocidade também aumentaria. Para aumentar a velocidade, era uma cópia exata do campo de treinamento de voo em vale charicífico. Havia também alguns obstáculos adicionais no solo para tipos não voadores. Os campos de treinamento de defesa e defesa especial eram simples. No campo de treinamento de defesa, várias máquinas eram colocadas por todo o campo de treinamento, onde atiravam pedras de tamanhos variados, assim como no campo de treinamento de agilidade. A força dessas máquinas de arremesso de pedras era maior no campo de treinamento de defesa em comparação ao campo de treinamento de agilidade.
Também havia vários níveis nele. O campo de treinamento de defesa especial era semelhante ao campo de treinamento defensivo, mas em vez de pedras, havia feixes de 18 tipos diferentes de energias que podiam ser disparados de várias máquinas. As máquinas aqui eram menos comparadas ao campo de treinamento defensivo, porque uma máquina que podia disparar 18 tipos diferentes de feixes de energia por escolha era muito cara. Essas eram as máquinas mais caras que Axel havia comprado. Quando se tratava de ataque e ataque especial, 4 coisas precisavam ser consideradas. A primeira era a direção do ataque. A segunda era o poder de penetração do ataque, a terceira era a força bruta do ataque e a última coisa era o impacto geral do ataque. Os 2 campos de treinamento foram feitos de tal forma que as máquinas pudessem calcular todos esses 4 aspectos do ataque e do ataque especial. O campo de treinamento também foi feito de tal forma que ajudaria os Pokémons a aumentar seu ataque e poder de ataque especial. Isso poderia ser ligado ou desligado. Isso ajudaria um Pokémon a determinar os 4 aspectos do ataque se o ataque e o poder de ataque especial fossem aumentados e compará-los quando não fossem aumentados. A saúde era algo que aumentava se um Pokémon aumentasse seu status geral. Este era o campo de treinamento básico em poucas palavras. Todos os seus Pokémons se revezaram e começaram a treinar nesses campos de treinamento, exceto Cetelix. Cetelix queria treinar seu poder antigo. Ele já tinha ouvido quão poderosos Charizard e Mamoswine se tornaram após treinar poder antigo. Então, ele pediu para Axel treinar no tipo de campo de treinamento terrestre. Todos os campos de treinamento para 18 tipos de energias foram feitos em um conceito similar. Esses campos de treinamento primeiro ajudariam o Pokémon a manipular a energia do núcleo. Eles também os fortaleceriam e os tornariam mais fáceis de executar movimentos, o que os ajudaria imensamente em seu treinamento. E finalmente eles aumentariam lenta e passivamente a compreensão e o poder do Pokémon naquele tipo de energia. Foi por isso que eles eram tão caros e foi por isso que Cetelix pediu para Axel treinar lá, porque ele queria aprender o movimento o mais rápido que pudesse. Axel também disse para Beedrill treinar lá, porque ele queria que ele dominasse seu movimento pré-domínio. Depois de 2 dias, Cetelix elevou o poder antigo para o nível 40. O Cetelix está retornando ao seu estado mais primitivo. Axel correu em direção ao campo de treinamento do tipo terrestre quando viu esta notificação. Red ficou confuso sobre este comportamento de Axel, mas também seguiu Axel para saber o que estava acontecendo. Ambos puderam ver que Cetelix estava brilhando em uma luz marrom clara. Está evoluindo mais ou está subindo de nível? Perguntou Red. Devido à sua experiência, Red podia dizer que não estava subindo de nível, mas essa era a única coisa em que conseguia pensar. Então ele percebeu. Isso deve ser devido ao poder antigo. Red agora estava animado para ver o que aconteceria com Cetelix. Axel também estava animado para ver. Lentamente a luz marrom que cobria Cetelix começou a se misturar com a luz prateada. O processo levou cerca de 6 minutos até que o brilho desaparecesse. Houve várias mudanças no corpo de Cetelix. Cetelix tinha mais de 10 pés de altura antes, mas agora tinha cerca de 12 pés de altura. Seu corpo estava muito brilhante agora com manchas de cor marrom por todo o corpo. Seu corpo estava adequadamente proporcionado agora, como se alguém tivesse usado uma faca quente para cortar as bordas do corpo. Não houve uma diferença tão grande como no Charizard, mas houve muitas pequenas diferenças. Cetelix se acalmou depois de algum tempo e Axel olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Cetelix, 50 anos. Classificação do Pokémon, classificação Pseudo-Rei. Habilidade, robusto, masterizado. Habilidade oculta, força absoluta, 80%. Potencial, marrom. Saúde, 8.500 ataque, S++. Agilidade B defesa, SS. Ataque especial, A defesa especial, SS. Movimento passivo, resistência estágio 1. Núcleo, solo, masterizado. Poder antigo, 0%. Poder oculto, água, 0%. Houve muitas mudanças nas estatísticas do Cetelix. A primeira e mais óbvia foi a adição da aba Poder Antigo. As estatísticas básicas do Cetelix subiram para um nível exponencial. Axel ficou surpreso que seu ataque especial subiu para a classificação A. O próximo eram os movimentos. Primeiro, ele finalmente aprendeu o domínio da areia. Poder ancestral pode ser a gota d'água que ele precisava para aprender o movimento. Domínio da areia literalmente criaria uma área cheia de areia como uma mini sobremesa onde Cetelix seria o rei. Ele poderia se mover mais rápido e seus movimentos seriam poderosos dentro dessa área. Alguns dos movimentos também subiram para o nível 40 e alguns deles ficaram acima do nível 40. Axel olhou para essas estatísticas. Túmulo de areia, nível 46, bloqueia todo o ar do oponente e o torna incapaz de respirar. Endurecimento de areia, nível 42, a areia agora pode ser transformada em forma semissólida com poder suficiente. Defesa de ferro, nível 43, a defesa do Cetelix aumentaria mais do que antes e ele poderia suportar muitos golpes. Cavar, nível 44, o Cetelix agora sabe a posição do oponente quando ele está no subsolo, aumentando a precisão. Terremoto, nível 43, pode se concentrar em uma direção, tornando-o mais mortal. Hiperraio, nível 43, tem um efeito mais perfurante. Agora pode ser o mais próximo de atingir o status de classificação de rei. Charizard nem sequer havia criado seu pré-domínio, mas Cetelix havia feito isso e suas estatísticas também estavam muito próximas de atingir a classificação de rei. No entanto, no geral, Charizard ainda era mais poderoso que Cetelix. A maioria dos movimentos de Charizard estavam em nível 50 agora. Axel para treinar mais em seu domínio de areia, e também disse para ele subir de nível, gume de pedra, rosnar, golpe pesado, e bate-cabeça. Ele também disse para ele focar em seus movimentos do tipo solo. Após 5 dias, Axel estava treinando vigorosamente com Red.
Treinar e lutar com Red era muito difícil porque você teria que ser atingido na maioria das vezes e teria que utilizar seus movimentos de aura também. Charizard ou Cetelix alcançariam o posto de rei em alguns meses, e a essa altura, ele deveria estar forte o suficiente para ficar perto deles quando estivessem lutando. Axel não tinha muito tempo agora. Ele contou esse problema para Red e ambos estavam se esforçando. Axel treinaria todas as 4 técnicas todos os dias. Red usaria primeiro pressão de aura em Axel e Axel se defenderia contra isso com resistência de aura. Então Axel usaria a pressão da aura, e Red a defenderia. Depois disso Red usaria uma série de socos e Axel bloquearia com casaco de aura. Red também literalmente atiraria um raio de aura e ele a defenderia novamente com casaco de aura. Depois que todo o treinamento foi feito, Axel começaria a meditar e sentir a aura ao redor dele e Red transferiria sua própria aura para Axel, ajudando-o a senti-la mais. Isso também aumentou gradualmente a capacidade de aura de Axel. Axel também estava fazendo seu aquecimento todos os dias e praticando técnicas de espada, queda do céu. Axel também pediu a Mark a versão avançada de queda do céu. Havia 3 versões dessa técnica e Axel ainda estava praticando a primeira versão. A segunda versão era muito mais complicada e difícil do que a primeira. Red sugeriu que Axel se acostumasse ainda mais com a primeira versão e aumentasse suas estatísticas corporais antes de praticar a segunda versão. No geral, Axel treinou de manhã até a noite. A resistência de Axel também aumentou devido ao exercício de aquecimento, então ele agora podia treinar por um período maior de tempo. Agnes ficou assustada depois de ver Axel treinar. Essa era uma maneira desumana de treinar. Ela também teria que fazer isso no futuro? Ela não queria passar por tanta dor. Axel a confortou dizendo que ela não precisava fazer isso. Ela só tinha que treinar seu Pokémon. Seu Dragonair tinha evoluído recentemente para Dragonite e ela estava muito feliz com isso. Ela agora tinha um Pokémon pseudo-lendário completo com ela. Nem Axel tinha um. Axel pensou em capturar um Pokémon pseudo-lendário depois que ele entrou na região de Johto. Hoje era o dia em que Nidoking teria 100% de maestria no núcleo terrestre. Depois de algum tempo. Jin. A maestria do núcleo terrestre de Nidoking atingiu 100%. Jin. Sincronizando ambos os núcleos. Jin. Sincronização bem-sucedida. Jin. O anfitrião se tornou o primeiro treinador a ter um Pokémon com 2 maestrias principais perfeitamente sincronizadas. Jin. A missão oculta foi concluída. Jin. Calculando recompensas. Calcular recompensas estava demorando um pouco. Axel não sabia que seria recompensado por isso. Ele ficou ainda mais surpreso por ser o primeiro treinador a conseguir isso em toda a história deste mundo. Finalmente. Jin. Recompensa calculada. As classificações humanas foram assimiladas ao sistema. O talento do anfitrião e do sistema também se aplicará ao anfitrião de agora em diante. Nota: isso se aplicaria apenas a técnicas, não à natureza formas da aura. Por exemplo, o hospedeiro teria que desbloquear habilidades psíquicas por conta própria. O sistema não ajudaria o hospedeiro nisso. Axel olhou para suas estatísticas depois de um longo tempo. Nome: Axel Blaze. Raça: demi-humano. Classificação: comum. Alinhamento: família Venu. Profissão: treinador Pokémon mestre. Título: o sucessor. Reputação: 7 milhões. Saúde: 1.200 aura, 400. Força: 312 agilidade, 300. Intelecto: 230 liderança, 1.300. Habilidades ativas. 1. Identificar nível 14. 2. Sentido de aura nível 39. 3. Resistência de aura nível 34. 4. Pressão de aura nível 25. 5. Casaco de aura nível 24. Habilidades passivas. 1. Crescimento excessivo. 2. O criador. 3. Crescimento excessivo de elementos. 4. Captura de movimento. Pokémon: Nidorino, Shedinja, Beedrill, Charizard, Gyarados, Absol, Venusauro, Taurus, Pilosvine, Pidgeotto, Gogoat, Alakazam, Cetelix. Pokédollars: 4 bilhões e 120 milhões. Missão principal: 4. Submissão: 1. Missão especial: 0. Itens: pedra dura, cristal de atualização, impulso rotativo. Houve algumas mudanças. Houve grandes mudanças nas estatísticas e uma nova aba Rank foi adicionada. Ela mostrou que Axel estava em rank comum. Axel não sabia quando alcançaria o ranking comum. Red disse a ele que ele sentiria isso quando alcançasse o ranking comum. Não havia nenhuma exibição de flash como o brilho de todo o corpo quando um humano alcançava o próximo nível, mas assim como nos Pokémons, o nível elemental também era considerado um grande obstáculo. Axel também obteve a resposta do talento do sistema e do seu próprio talento se aplicando a ele. Ele agora também sabia que o sistema não o ajudaria a desbloquear habilidades psíquicas. Mas isso significava que ele poderia facilmente atingir o nível elemental devido ao seu talento? Sistema: seria mais fácil para mim atingir o nível elemental assim como meus Pokémons? Perguntou Axel ao sistema. Jin, o anfitrião está correto. Axel começou a pular o mais alto que podia depois de ouvir isso do sistema. Isso significaria muitas coisas. Todo o talento de Axel seria aplicado. Se ele treinasse duro, suas técnicas melhorariam mais rápido, suas estatísticas aumentariam mais rápido e ele subiria de nível mais rápido. Isso era devido ao seu talento, crescimento excessivo. Ele também poderia criar novas técnicas facilmente devido ao criador, e também poderia roubar técnicas devido à captura de movimento. No entanto, para isso, ele teria que matar um companheiro humano. Espera, ele também poderia roubar movimentos de Pokémons? Sistema: também posso roubar movimentos de Pokémons com captura de movimentos? Jin,
O talento, captura de movimento, deve ser aprimorado para ter tal efeito. Espera, eu poderia melhorar meu talento também. Como eu poderia fazer isso? Jim, nem todos os talentos podem ser melhorados. Criador é o talento original do hospedeiro e está no nível máximo. Elemental crescimento excessivo, também está no nível máximo. Crescimento excessivo e Move Capture podem ser melhorados. O anfitrião precisa descobrir a solução para atualizar sozinho. Capítulo 419. Axel não tinha conhecimento sobre isso. Ele também percebeu que talvez não conhecesse todas as funções do sistema. Ele pensou em fazer uma observação do seu sistema em um nível mais profundo e fazer todas as perguntas sobre o sistema. Outra coisa interessante aconteceu hoje. Jim, Beedrill aprendeu seu movimento pré-domínio. Diga o movimento. Vou chamá-lo de domínio de inseto. Ele primeiro olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Beedrill, idade, 1 ano. Rank do Pokémon, Seu do Rei. Habilidade, enxame, dominado. Habilidade oculta, franco atirador, 99%. Potencial, roxo. Saúde, 6.000. Ataque, S mais agilidade, S. Defesa, S mais ataque especial, S. Defesa especial, S mais. Núcleo, inseto, masterizado. Poder oculto, psíquico, 45%. Houve algumas mudanças. Primeiro foram suas estatísticas. Ele praticou muito para melhorar suas estatísticas a tal nível. Depois foram os movimentos. Alguns de seus movimentos ultrapassaram o limite. Ele primeiro olhou para a descrição do novo movimento pré-domínio. Domínio de insetos. Os movimentos do tipo inseto de Beedrill teriam um aumento de poder. O poder aumenta se houver mais Beedrill na área de domínio. Rebanho poderoso igual mais poder. Axel observou o Beedrill de Red quando ele lutou com seu Beedrill. Ele notou que a energia do tipo inseto era muito fácil de aumentar em capacidade e muito fácil de manipular. Essa foi uma das razões pelas quais Beedrill foi capaz de aprender conversão de fogo e vida de inseto. Beedrill também era um tipo de Pokémon considerado mais poderoso quando estava em grupo. Então, isso fez Axel pensar em uma maneira interessante de criar seu movimento pré-domínio. E se houvesse mais Beedrills quando ele estivesse lutando com o inimigo? Eles poderiam compartilhar a energia do tipo inseto com eles e multiplicar a energia, pois a energia do tipo inseto era mais fácil de manipular. Ele se recusou a capturar mais Beedrills e, francamente, não seria utilizável em ginásios ou batalhas de liga, porque apenas um Pokémon poderia lutar com outro. Então, a única solução era substituição. Beedrill começou a praticar o movimento substituição. Também pegou uma ideia de Shedinja e agora estava no nível 45. Substituto, nível 45, pode criar 3 substitutos. Era uma descrição simples, mas foi um impulso poderoso para Beedrill. O movimento pré-domínio disse que rebanho poderoso igual mais poder, mas era complicado. Primeiro, para ser um rebanho, deveria haver vários Beedrills. Isso foi alcançado por substituição. Segundo, os substitutos também deveriam ser poderosos, mas isso era impossível, pois o poder de Beedrill seria dividido com seus substitutos. Então, ele teve que criar um novo movimento que não só aumentaria o poder de Beedrill, mas também de seus substitutos. Este era um trabalho em andamento. Então ele teve uma ideia interessante. E se em vez de conversão de fogo houvesse tal conversão, Beedrill pudesse converter qualquer forma de energia para o tipo inseto e transferiria a mesma para seus substitutos ou poderia aprender com Shedinja e fazer seus substitutos usarem movimentos também. Foi por isso que Axel disse a Beedrill para se concentrar primeiro na conversão de fogo, e também subiu para 41. Conversão de fogo. Ao usá-lo, Beedrill podia pegar 20% da energia de fogo e convertê-la para o tipo inseto. Antes era apenas 10%, agora é 20%. Beedrill também subiu de nível para perfuração de corda, para o nível 43, picada venenosa, para o nível 41 e tiro de seda, para o nível 47. Perfuração de corda, nível 43, o ataque não precisava cobrir o inimigo para ser usado. Uma corda muito afiada não poderia cortar o alvo. Picada venenosa, nível 41, possui maior poder de penetração. Tiro de corda, nível 47, agora tem efeito de veneno. Beedrill, agora você deve se concentrar em aumentar o foco do laser para o nível 40 e tentar melhorar o resolução para o estágio 4, disse Axel. Havia muitas coisas para Beedrill treinar, mas primeiro ele precisava melhorar seu movimento passivo. O campo de treinamento de veneno foi concluído ontem. Nidoking estava lá treinando seu movimento pré-domínio desde ontem. Axel podia dizer que estava muito perto de consegui-lo. Entre todos os movimentos pré-domínio, Axel podia dizer com 100% de certeza que o movimento pré-domínio de Shedinja era o mais forte. Este foi o primeiro movimento pré-domínio de sua equipe e surgiu do nada. Axel perguntou como ele foi capaz de criar tal obra-prima. Shedinja compartilhou que acreditava nas palavras de Axel sobre o conceito de escuridão. Ele acreditava em si mesmo que era um Pokémon poderoso e por um momento ele realmente acreditou que aquele mundo era centrado nele e que ele faria qualquer coisa. Era isso que ele estava sentindo naquele momento. Esse era um conceito profundo. Ele contou essas descobertas a todos os seus Pokémons, mas sabia que quase nenhum deles poderia sentir isso porque eles realmente tinham que acreditar. Todos, humanos ou Pokémons, tinham dúvidas sobre si mesmos. Shedinja conseguia fazer isso porque tinha uma estabilidade mental muito alta como Pokémon. Axel nem sabia se tinha um estado mental tão alto.
No entanto, mesmo que seus pokémons não pudessem fazer isso agora, isso não significava que eles não pudessem fazer isso no futuro. Essa era uma das principais razões pelas quais Axel se concentrava nos desejos primitivos e no instinto de seus pokémons. Ele pensou que se pudesse ajudar seus pokémon a atingir algum nível de sucesso em seus desejos e instintos primitivos, eles teriam um estado mental elevado e isso poderia refletir em seus movimentos de domínio. Os dias se passaram e depois de 4 dias, Nidoking criou seu pré-domínio. Nomeie o movimento. Vou chamá-lo de domínio do veneno. Axel então olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Nidoking, idade 1,5 ano. Apelido do Pokémon, Megalania. Classificação do Pokémon, classificação Pseudo-Rei. Habilidade, ponto de veneno, dominado. Habilidade oculta, força absoluta, 0%. Potencial, roxo. Saúde, 7.000 ataque, S++. Agilidade B defesa, S. Ataque especial, S++ defesa especial, A++. Núcleo, veneno, masterizado. Solo, masterizado. Poder oculto, elétrico, 20%. Houve uma série de mudanças. Primeiro, ele começou a treinar seu movimento de ovo, golpe baixo. Era um movimento complicado. Se ambos os Pokémon usarem um ataque físico, há uma grande chance de que o ataque de Nidoking acerte primeiro, mas ele pode ser usado estrategicamente. Foi difícil para Nidoking depois que ele evoluiu. Sua estrutura corporal havia mudado muito, e ele precisava se ajustar a isso. Ele também foi capaz de aumentar o nível de alguns de seus movimentos e passar isso para o limite. Picada venenosa, nível 42, possui maior poder de penetração. Bomba de lodo, nível 43, espalhe rapidamente o lodo após bombardeá-lo, cobrindo uma área ampla. Veneno giratório, nível 40, a velocidade do movimento aumentou. Nível 45, o consumo de resistência diminuiu. Nível 50, a velocidade do movimento aumentou. Propagação de veneno, nível 40, pode afetar 3 Pokémons. Nível 45, a velocidade de propagação do veneno dentro de um Pokémon aumentou. Nível 50, pode conter resistência. Transferência de dano de veneno, nível 40, pode afetar 3 Pokémons. Nível 45, pode transferir 30% do dano causado à saúde de Nidoking. Antes era apenas 20%. Nível 50 não precisa estar em contato constante com o usuário ou seu veneno ligando-o ao usuário. Pode ser transferido sem nenhum contato por 3 minutos. Essas foram as mudanças pelas quais ele passou. Ele treinou muito em seus poderes do tipo veneno. Ele então analisou seu movimento pré-domínio. Domínio do veneno. Pode fortalecer o usuário por meio do veneno. No começo, Axel queria que ele manipulasse seu próprio veneno de tal forma que pudesse aumentar suas estatísticas base e também melhorar a qualidade de seus movimentos. Essas coisas não eram ouvidas neste mundo, mas Axel sabia que era possível. Veneno foi um dos tipos mais versáteis que já existiram. Um Pokémon podia usar veneno para causar dor, morte, sono, paralisia ou tirar a força vital de seus oponentes. Ele podia fazer coisas inimagináveis. No entanto, o veneno também era considerado um remédio em alguns cenários. Então, Axel queria que ele se fortalecesse com seu próprio veneno. Nidoking tentou fazer isso, mas era muito difícil. Ele nunca havia mudado a propriedade de seu veneno. A partir daquele momento, ele só podia tirar a força vital de seu oponente através do veneno. Ambos estavam usando seus cérebros para fazer isso e então eles chegaram a uma solução, que era usar o movimento pré-domínio para ajudar Nidoking a conseguir isso. E deu certo. Megalania, agora devemos focar em movimentos do tipo solo também, porque você também é do tipo solo. No entanto, como discutimos antes, seu principal tipo de ataque ainda seria o tipo veneno. Eu também quero adicionar o tipo de solo no seu pré-domínio. No entanto, antes disso, você deve dominar alguns movimentos do tipo solo. Os Pokémon de Axel completaram seus requisitos para ser um Pokémon de rank Rei. Agora, eles só precisavam se concentrar em seus movimentos e em suas estatísticas corporais. Red, quantos deles chegariam ao posto de rei antes do início da Batalha da Liga? Perguntou Axel. Axel tinha lido e ouvido que a classificação para o posto de rei levaria muito tempo. Ele só queria que todos os 8 subissem para o posto de rei. É difícil dizer, Axel. Se você fosse um treinador normal sem talentos, eu diria que apenas Charizard e Cetélix seriam reis no momento em que a Batalha da Liga começasse com baixa possibilidade. No entanto, com seu talento e a maneira como estou observando seus Pokémon ficarem mais fortes, eu diria que pelo menos 3 ou 4 deles alcançariam o posto de rei. Só 3 ou 4 deles? Pensei que todos eles alcançariam o posto de rei. Axel, é muito difícil para um Pokémon atingir o rank rei. Meus Pokémons levaram um bom tempo para chegar lá. Você deve ter paciência e deve pelo menos atingir o rank elemental até lá. Você é muito fraco. Red apontou um ponto amargo e Axel voltou a treinar. Axel podia realmente sentir que alcançaria uma classificação em comum muito em breve. 2 semanas se passaram. Axel e Red estavam treinando. Red estava usando sua pressão de aura, e Axel estava defendendo-a. Depois que o talento foi ativado, as estatísticas de Axel começaram a subir muito rápido. De repente, o anfitrião está subindo de classificação. Prepare-se. Axel começou a sentir que cada célula do seu corpo estava zumbindo. Ele sentiu uma quantidade incrível de dor por todo o corpo.
Ele começou a vomitar o que havia comido naquela manhã, e depois disso saiu uma gosma preta e muito fedorenta de sua boca. Iria doer um pouco. Tente se controlar. Você está subindo de nível. Axel não sabia que subir de nível doeria tanto. Quando um Pokémon sobe de nível, ele fica em êxtase. Por que os humanos tinham que sentir esse tipo de dor? Axel não conseguia nem gritar alto porque estava doendo muito. Depois de 5 minutos de dor excruciante, a dor começou a diminuir e então desapareceu. O desaparecimento da dor foi substituído por uma sensação de felicidade. Axel agora estava sentindo exatamente o oposto. Ele sentiu que seu corpo estava muito relaxado e a dor tinha sumido. Lentamente ele começou a sentir que seu corpo estava ficando mais forte e seus ossos estavam mais grossos e resistentes do que antes. Axel usou o sentido de aura em si mesmo e começou a sentir a diferença. Ele podia sentir que suas células estavam transbordando com a quantidade extraordinária de aura. Ele sentiu que agora podia fazer o aquecimento sem se sentir cansado. Ele olhou para suas estatísticas. Nome, Axel Blaze. Raça, demi-humano. Classificação, incomum. Alinhamento, família Venu. Profissão, treinador Pokémon mestre. Título, o sucessor. Reputação, 7.130.000. Saúde, 2.000 aura, 700. Força, 500 agilidade, 480. Intelecto, 330 liderança, 1.500. Habilidades ativas. 1. Identificar nível 14. 2. Sentido de aura nível 47. 3. Resistência de aura nível 40. 4. Pressão de aura nível 34. 5. Casaco de aura nível 35. Habilidades passivas. 1. Crescimento excessivo. 2. O criador. 3. Crescimento excessivo de elementos. 4. Captura de movimento. Pokémon, Nidoking, Shedinja, Beedrill, Charizard, Gyarados, Absol, Venusauro, Taurus, Mamosvine, Pidgeot, Gogoat, Alakazam, Cetelix. Pokédollars, 4 bilhões e 120 milhões. Missão principal, 4. Submissão, 1. Missão especial, 0. Itens. Pedra dura, cristal de atualização, impulso rotativo. Axel havia estabelecido uma condição de classificação para si mesmo. Ele tornou isso mais difícil para si mesmo. Foi por isso que levou 2 semanas inteiras para ele subir de classificação. No entanto, isso tornou mais forte. Sua força agora era 500, o que nem ele conseguia acreditar. Axel sabia que a cada aumento em suas estatísticas, ficaria mais difícil aumentá-las ainda mais. Axel acreditava que começaria a ficar mais difícil depois que as estatísticas cruzassem o limite de 1000. Como você se sente agora? Perguntou Red. Eu me sinto muito poderosa. Sinto que me tornei pelo menos 2 vezes mais poderosa do que antes. Esse sentimento é muito surreal. Sim, é. Descanse por hoje e tente analisar seu corpo. Mudaremos seus planos de treino a partir de amanhã. Red. Obrigado, agora vou dar uma olhada no progresso dos meus Pokémons hoje. Capítulo 420. No dia seguinte. Axel, agora você treinou suas técnicas de aura atuais para um nível aceitável. Você também subiu para um nível incomum. Agora tentaríamos desbloquear sua habilidade psíquica. Deixe-me dizer, pode levar meses ou até anos. Eu não poderia dizer quanto tempo levaria. Dependeria da sua capacidade. Enquanto isso, você continuaria treinando suas técnicas existentes e eu também lhe ensinaria como socar com aura. Agora, primeiro, sente-se em estado meditativo. Axel começou a ficar em estado meditativo e começou a meditar. Red colocou a mão nas costas de Axel e disse: Estou enviando a você minha onda psíquica. Tente sentir e tente notar as diferenças e similaridades entre os dois, disse Red. Eles fizeram isso o dia todo. Axel podia sentir que era diferente da aura, mas ele ainda não conseguia descobrir o que era diferente nela. Você não pode simplesmente me dizer a diferença entre os dois? Perguntou Axel. Eu poderia, mas não faria. Axel, entender a diferença entre aura e poder psíquico é o primeiro passo para senti-lo. Se você aplicasse o atalho aqui, não teria uma boa base. Levaria algum tempo, mas faríamos de novo amanhã. Não se preocupe, isso levaria tempo. Você deveria aprender a ser paciente, disse Red. Axel queria se tornar poderoso e sabia que isso levaria algum tempo, mas ele não queria parecer um perdedor na frente de seus Pokémon. Outra semana se passou e Axel ainda não tinha conseguido dizer a diferença exata entre eles. Ele agora começou a dar palpites para Red, mas Red descartou isso. Você não pode chegar a lugar nenhum se estiver dando palpites. Você tem que sentir por si mesmo e também tentar se acalmar. Ser tão energético durante a meditação não vai te ajudar em nada. Você precisa acalmar seus nervos. Jim, a agilidade de Pidgeot foi classificada como A. Jim, Pidgeot está subindo de nível para elemental. Você quer aumentar o nível? Uma notificação chegou e Axel imediatamente disse ao sistema para aumentar a classificação. Por favor, especifique a condição de aumento de classificação. Todas as suas estatísticas devem ser de classificação S, ele deve aprender um novo movimento e a agilidade deve ser elevada para 40. Essas eram algumas condições duras para subir de nível. No entanto, ele queria que Pidgeot tivesse uma boa base. Ele não iria lutar em batalhas de liga depois de 5 meses e meio. Então, ele teve bastante tempo para treinar e ter uma boa base. Ele tinha recentemente evoluído Fúria dos Pássaros para o nível 40 e agora Axel sentiu que ele estava pronto para aprender um novo movimento. Ele olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Pidgeot, idade 10 meses. Apelido do Pokémon, Flap. Classificação do Pokémon, raro. Capacidade, olhos aguçados, 80%. Habilidade oculta, bico grande, 65%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 2.500. Ataque, B++ agilidade, A. Defesa, B. Ataque especial, B+. Defesa especial, C++.
Núcleo, voar, masterizado. Poder oculto, elétrico, 6%. Axel tinha planejado subir de nível, empoleirar, e fúria dos pássaros para o nível 40. No entanto, Axel rapidamente percebeu que empoleirar exigiria muitas estatísticas corporais para subir de nível, porque os movimentos de subida de nível de empoleirar tinham que curá-lo ainda mais e diminuir o nível de estresse. Isso só poderia ser feito com boas estatísticas corporais. Charizard também subiu de nível para empoleirar bem mais tarde nas classificações. Então, Axel acreditava que Pidgeot tinha que estar no pico da classificação elemental se quisesse subir de nível empoleirar. Axel então focou em agilidade. Também era um movimento de melhoria de status e Axel acreditava que poderia ser melhorado. Ele agora estava olhando para movimentos como rajada de vento e corte aéreo para subir de nível. Agora era a hora de ensinar o novo movimento a Pidgeot. O novo movimento era obviamente relacionado a voar. O vento foi criado aumentando e diminuindo a pressão atmosférica. O mesmo conceito foi usado em todos os movimentos do tipo voador. Axel teve que primeiro ensinar o significado da pressão atmosférica para Pidgeot e como ele subconscientemente a aumentou e diminuiu. Foi muito difícil ensinar esse conceito a Pidgeot quando ele não tinha conhecimento total sobre ele. Ele era um homem de finanças em sua vida passada e a ciência da pressão atmosférica não era totalmente explorada neste mundo. Demorou um pouco, mas Pidgeot finalmente entendeu a essência da coisa. Ao diminuir e aumentar a pressão atmosférica, você pode fazer muitas coisas. Tenho pensado sobre um conceito chamado aura do ar, onde você criaria uma aura de energia do tipo voadora ao seu redor. Essa seria a parte fácil. A parte difícil seria torná-lo invisível, porque o ar é invisível. Seria muito difícil para você conseguir, pois quando um Pokémon cria uma aura, a força seria muito alta e poderia ser vista a olho nu. Você consegue fazer isso? Pidgeot disse que aceitaria o desafio. Axel deu um tapinha em sua cabeça dizendo que ele era muito corajoso. Isso era algo difícil de fazer para uma classificação rara. Criar novos movimentos era obviamente muito mais difícil do que aprender os existentes, porque aprender os existentes estava inscrito em seu DNA. Seus pais e ancestrais já tinham aprendido e treinado nisso, então seria mais fácil para eles aprenderem também. No entanto, tal coisa não era o caso para novos movimentos, exceto para Axel e seus Pokémons devido ao sistema. No entanto, havia alguns movimentos novos que eram muito difíceis até mesmo para seus Pokémons aprenderem se eles não fossem qualificados para isso. Por exemplo, poder antigo ou resolução. Esses novos movimentos eram muito difíceis de aprender. Eles aprenderam, mas levaram muito tempo para fazer. Axel não tinha grandes expectativas de Pidgeot sobre essa nova jogada e se ele não visse nenhum progresso, ele pensaria em outra jogada. Passou-se meio mês. Nenhum dos seus Pokémons tinha rank até o rank rei, nem mesmo Charizard. Era muito difícil para Charizard criar seu movimento pré-domínio. Se o domínio consistisse apenas de energia do tipo fogo, Charizard já teria feito isso há muito tempo. Mas também consistia de energia do tipo dragão e isso estava tornando mais difícil. Ele havia melhorado sua agilidade para a classificação SS e agora todas as suas estatísticas estavam em classificação SS, o que era monumental. Um Pokémon em uma classificação Pseudo-Rei com classificação SS em todas as suas estatísticas era um Pokémon muito forte. Poucos Pokémons poderiam fazer isso. Até mesmo Charizard pode não ter feito isso se não fosse por poder antigo. Shedinja também não havia alcançado o posto de rei. Ele falou com Axel com a ajuda de Gengar, mas se recusou a dizer o que estava aprendendo. Ele disse que seria uma surpresa. Axel também atendeu ao seu pedido, não olhou para suas estatísticas, mas olhou para suas estatísticas corporais e elas estavam aumentando. Seu ataque especial chegou ao rank SS há algum tempo e uma condição de aumento de rank surgiu. Devido à nova missão especial, Axel agora podia agir de sua casa. Ele estendeu o rank e adicionou a condição para que sua agilidade, defesa especial e ataque também estivessem no rank SS. Essa era uma condição difícil para subir de nível porque Axel sabia que quando uma estatística alcançava o nível S, ficava muito difícil chegar ao nível SS. Pidgeot conseguiu criar a aura do ar há algum tempo, mas ainda não conseguiu torná-la invisível. O sistema disse que era um novo movimento e que deveria ser nomeado. Axel nomeou Aura do Ar, mas ele não ficou satisfeito. Axel então percebeu que talvez o movimento Aura do Ar tivesse que ser dominado até o nível 40 para atingir esse efeito. As estatísticas do Pidgeot estavam aumentando rapidamente e ele subiria de nível em breve. Axel estava expectante sobre isso. Absol e Taurus tiveram várias mudanças durante esse tempo. Desde que eles alcançaram o rank elemental, Axel estava dizendo a eles para lutar com Pokémons selvagens e com Pokémons vermelhos. A maioria dos seus movimentos também ultrapassou o limite e eles também treinaram bastante o novo movimento. Desde o começo, Axel os vinha treinando sobre como usar o poder do Core. Eles estavam fazendo um bom trabalho. Axel sentiu que ambos subiriam de nível quando a batalha da liga começasse. Ele então olhou para Venusauro. A condição de subir de nível de Venusauro chegou hoje. Ele estava ranqueando mais rápido que os outros. Jim, Venusauro está subindo de nível. Você quer aumentar o nível? Sim. Por favor, especifique a condição de aumento de classificação. Todas as suas estatísticas devem ser de classificação S. Ele também deve aumentar o nível de controle de campo para 50 chicote de videira, para 45 espinhos de madeira para 40 e restaurar para 40. Essas eram muitas condições, mas Axel sabia que elas seriam facilmente cumpridas por Venusauro. Ele olhou para as estatísticas de Venusauro. Nome do Pokémon, Venusauro, idade 10 meses. Classificação do Pokémon, elemental. Habilidade, super crescimento, 93%. Habilidade oculta, clorofila, 82%. Potencial, marrom. Saúde, 5.000 ataque, a mais.
Agilidade, A defesa, A++. Ataque especial, S defesa especial, A+. Núcleo, grama masterizado. Poder oculto, água 15%. Itens, o medalhão. Seus status corporais aumentaram rapidamente. Ele também aumentou o nível de controle de campo para o nível 45, planta frenética para o nível 40, pó venenoso para o nível 43, juramento de grama para o nível 40. Axel clicou nele para ver a descrição novamente. Pó para dormir nível 40, o efeito do ataque aumentou. Nível 45, tem efeito de área. Planta mortal, não precisa recarregar para o próximo turno. No entanto, o poder é reduzido. Compromisso com a grama. Essas gramas podem surgir de qualquer lugar dentro do raio de 5 metros. Controle de campo, nível 40, versão mini do Ashirama Senju. Nível 45, consome menos resistência. Pó venenoso, tem maior poder de penetração. Axel acreditava que se controle de campo fosse atingir estágios mais altos, movimentos básicos como planta frenética, penhor de grama, também deveriam subir de nível. Axel também decidiu adicionar chicote de videira em controle de campo. Era por isso que ele queria que Venusauro o subisse para o nível 45. Venusauro agora tinha muitos movimentos de suporte e queria focar em movimentos de ataque agora. Ele tinha alguns movimentos devastadores como raio solar, mas Axel queria que tivesse alguma variedade. Então, ele queria treinar seu controle de campo para o nível 50 e espinhos de madeira para o nível 40. Mais um mês se passou e... Red, acredito que agora posso dizer o motivo da diferença e semelhança, disse Axel. Prossiga. Eu podia sentir que a aura e a energia psíquica em seu nível básico são basicamente as mesmas, porque a energia psíquica é outra versão dela. No entanto, há algumas diferenças. É como se aura fosse um conceito geral e energia psíquica fosse um conceito específico. Energia psíquica lida com o aumento do poder da mente. Ela lida com a comunicação com as mentes, teletransporte e manipulação de outras mentes. Aura é um conceito geral. Aura consiste nessas coisas, mas aura é muito mais do que isso. Como você determinou a diferença? Levou um tempo, mas eu entendi a essência. Primeiro, pensei que havia algumas diferenças na energia como um todo. A cor da energia era diferente. Aura tinha uma cor azul e esbranquiçada, enquanto psíquica tinha uma cor roxa. Mas era isso. Havia tantas similaridades em sua energia que era difícil encontrar a diferença. Eu sei que elas eram diferentes, mas não conseguia encontrar a razão. Depois de meditar por um longo tempo, finalmente descobri. Ah, vamos lá. Me diga o motivo, porque eu nem sei mais sobre isso, perguntou Red. Ok, eu vou te dizer a resposta. Você não precisa ser tão sarcástico. Era a frequência deles. A maneira como essas energias vibravam. Essa era a principal diferença. Bom trabalho, Axel. Você deu o primeiro passo para desbloquear a habilidade psíquica. Devo lhe dizer, está é a parte mais longa e difícil de desbloquear sua habilidade psíquica. Pensei que levaria mais alguns meses, mas você sempre excede minhas expectativas. Agora, passamos para a segunda parte, que é armazenar a energia psíquica dentro do seu corpo. Axel poderia ter levado mais meses ou até anos se não tivesse as memórias de seu mundo anterior. Essa coisa única sobre vibrações foi aprendida por ele em seu mundo anterior. Seu professor de ciências disse uma vez que tudo neste universo tinha suas próprias vibrações. Foi daí que ele tirou a ideia. Agora, armazenar energia psíquica não é muito fácil. A aura é abundante em nosso ambiente, então, é fácil armazenar aura dentro do seu corpo. Quando você pratica suas técnicas de aura, sua capacidade de aura também aumenta. Mas esse não será o caso da energia psíquica. Então, como armazeno a energia psíquica no meu corpo? Há um jeito, mas não vai ser fácil. Alguma coisa foi fácil até agora? Hahaha, você está certo. Veja bem, assim como os núcleos duplos em um Pokémon, a aura e os poderes psíquicos também devem sincronizar para não causar efeitos ruins. Mas os Pokémons não poderiam ter dois núcleos. Você está certo, mas seu Nidoking sim. O que você está tentando dizer ao Red? Não estou entendendo seu ponto. Você disse que Nidoking foi capaz de sincronizar perfeitamente os dois núcleos porque tinha uma boa base em núcleos de veneno e uma boa base em suas estatísticas corporais. Da mesma forma, um humano poderia ter aura e poderes psíquicos fazendo a mesma coisa.